você abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 3, a partir do versículo de número 13. Mateus, capítulo 3, verso de número 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, João o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Olha a pergunta que João faz para Jesus. Certo momento, vieram até João perguntar se ele era o Cristo. E ele disse: não, eu não sou o Cristo. Eu não sou digno de desatar as sandálias do seu pé. Ele diz: eu sou uma voz que clama no deserto. É interessante a afirmação de João, quando ele vai dizer assim: mas no meio de vós, no meio de vocês, tem alguém que vocês não conhecem. Queridos, eu confesso para vocês, o meu coração tem estremecido nesses dias. Você caminhar com alguém por alguns anos e você não conhecer quem é essa pessoa. João disse: Jesus está no meio de vocês e vocês não conhecem Ele. E aqui João vai dizer assim: tu vens a mim e pede que eu te batize? Sou eu que preciso ser batizado por ti. E olha a resposta de Jesus: deixa por enquanto, assim nos convém cumprir toda justiça. E ele então o admitiu. Significa, ele agora vai batizar Jesus. Verso 16: batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Senhor, obrigado por esta palavra. Permite-nos nessa noite compreender. Ministra o nosso coração, para que possamos sair diferentemente de como entramos neste lugar. Senhor, a ti honra, louvor hoje e sempre, em nome de Cristo, amém. Esse texto que faz alusão então que Cristo é batizado, mas tem algumas considerações aqui que você precisa ficar olhando e perceber os detalhes que estão por trás dessa mensagem. Jesus diz: convém que se manifeste a justiça de Deus. Às vezes nós não vamos entender certas coisas de um ângulo humano, porque a justiça de Deus não se manifesta conforme a nossa justiça. Entenda isso. A concepção de João Batista era: eu preciso de ti nesse momento. E Jesus está dizendo: na justiça de Deus, eu preciso de ti. Então João admite e batiza Jesus. Logo quando Jesus sai da água, acontece uma manifestação de Deus. A Bíblia descreve que o céu se abriu. Agora eu pergunto para você aqui, que está presente, quem está em casa: você deseja que os céus estejam abertos sobre a tua vida? Você sabe o que significa os céus abertos? Os céus abertos significa o favor de Deus vindo sobre tua vida. Todo o favor do Pai descendo sobre você, isso significa céus abertos. Agora, do contrário, céus fechados também significa o Pai te deixando de molho. E esses dois episódios aconteceram com Jesus: os céus abertos e os céus fechados.
Os céus abertos na forma que ele viveu. E é esse o tom da mensagem nessa noite. E os céus fechados, aquilo pelo qual ele morreu pelos nossos. E no momento da nossa entrega dos nossos pecados a ele, a Bíblia diz que o céu se fechou e Deus não ouviu a voz dele. Quando ele clama, se possível passa de mim esse cálice. O texto de Mateus vai dizer que havia um silêncio, que Deus não falou nada, porque era necessário aquele momento os céus se fecharem e ele ser totalmente rejeitado por causa dos pecados que estavam sobre ele. Mas com os céus abertos, queridos, ele não fez força para o Espírito Santo vir sobre ele. Eu vejo hoje um empenho, uma força enorme das pessoas tentando buscar com canções, dizendo: faz descer o fogo, faz queimar, Senhor. Nós mesmos cantamos diversas vezes, fazemos um esforço enorme para pouca coisa, às vezes quase nada. Diga comigo, por que, pastor? Diga mais forte, por que, pastor? Pela forma que vivemos. Simples assim. Até esse momento, Jesus não tinha curado ninguém, Jesus não tinha aberto os olhos de cegos, Jesus não tinha ressuscitado ninguém, Jesus não tinha perdoado ninguém, Jesus não tinha feito nada, absolutamente nada, com respeito àquilo que Deus enviado ele para fazer. Então essa declaração, tu és o meu filho amado, vem sem Jesus ter feito nenhuma obra para Deus. Qual era a alegria do coração de Deus e qual era o prazer? Porque esta palavra que diz ali, em quem me comprazo, significa em quem eu tenho prazer, em quem o meu coração se deleita, em quem eu me alegro. Por que Deus fez esta afirmação? Por causa da forma com que Jesus viveu. Então a forma com que vivemos abre os céus ou fecha os céus. A forma com que nós vivemos atrai o Espírito Santo ou repulsa o Espírito Santo. Simples assim. Simples. Deus deu o direito de Cristo nascer dentro de um berço, de uma família, na concepção de Maria, juntamente com José, humano que nem eu e você, ter as suas vontades, ter as suas escolhas. Tudo isso aconteceu com Jesus, mas nada das suas escolhas feriu a sua forma de viver para Deus. Entenda isso. O que estava dentro dele era agradar o Pai. Ele tinha uma identificação com Deus. Aí você pode estar pensando, pastor, fácil para ele, porque era o Filho de Deus, era uma divindade, a segunda pessoa da Trindade, então fácil. Mas se você ler os evangelhos, a Bíblia diz que ele foi 100% homem, em todos os atributos, diferentemente de Adão, que já nasceu. Jesus nasceu criança, ele precisou se desenvolver, ele precisou crescer, aprender a falar com seus pais, aprender a obedecer, a honrar. Mas todos os passos que Jesus estava dando eram passos agradáveis a Deus. Você me entende? Quando nós decidimos viver uma vida agradável aos olhos de Deus, isso implica em mudar conceitos dentro de nós. João 1,12, abra aí. Olha o que a Bíblia fala em João 1,12.
aí você vai te identificar, porque aí está falando aquele que crê. E se você crê, você está dentro dessa palavra. O que diz em João 1,12? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus. Há uma filiação aí. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então há uma identificação nossa quando aceitamos Jesus com a paternidade de Deus em nós. E a partir do momento que aceitamos Cristo, nós temos agora um chamado para viver segundo a vontade de Deus. E a partir desse momento começa uma nova vida. Diga comigo: Deus, essa nova vida eu quero para mim, eu desejo para mim. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para que lhes sermos o quê? Agradáveis. Porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal para que cada um receba segundo o quê? Você percebe? Quando Deus olha para Cristo e diz: esse é o meu filho amado, Ele olha em alguém que não está preocupado em fazer. Tanto que Ele disse para Maria, quando Maria estava em Canaã da Galileia, e disse: terminou o vinho. Jesus disse: mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora ainda. Jesus não estava preocupado em fazer as coisas. Jesus tinha um estilo de vida agradável a Deus. Antes de nós pensarmos em fazer qualquer coisa, nós temos que pensar se a nossa vida está sendo agradável a Deus, se Deus se agrada com a maneira que eu estou vivendo. Porque eu posso chegar aqui dentro, da paz do Senhor, eu posso dar um ósculo santo, um abraço carinhoso na vida de muitos, mas eu posso chegar em casa onde ninguém está vendo e tratar minha esposa com amargura, e eu não estou sendo agradável a Deus, a forma que eu estou vivendo. Levantar as mãos e dizer: és o alfa e o ômega, início e fim, tudo para mim. Mas ir na segunda-feira lá na Colombo comprar, fazer um carnê em 10 prestação e não pagar, e eu não estou sendo agradável a Deus pelo que eu estou fazendo. Quem está entendendo em nome de Jesus? Se está entendendo? Deus vai muito mais do que eu vou fazer. É um estilo de vida que eu escolhi viver com Deus. Então Jesus começa a sua juventude debaixo do temor do Senhor. Ele cresce em sabedoria, diz em Lucas capítulo 2. Ele cresce em estatura diante dos homens. Mas ele tem agora uma coisa no coração: ele é submisso a seus pais, ele honra a sua família. Nós vivemos um tempo, queridos, que nós vamos para a igreja, mas eu nunca vi tanta desonra entre a família, entre casais, entre irmãos, entre igrejas. E nós queremos que Deus abra os céus, e nós queremos que a glória desça, nós queremos que o Espírito Santo venha, e Ele não vai vir, porque Deus não se alegra dessas coisas. Tem coisas que atraem Deus, Ele vem de uma forma natural, você não precisa fazer força. É a maneira com que você escolhe para viver. A Bíblia vai falar sobre Noé no Velho Testamento, no Antigo Testamento. E Deus achou graça aos olhos de Noé.
significa Deus olhou e viu que a maneira que Noé estava vivendo era agradável aos olhos de Deus. Mas era um meio de uma geração corrupta, era um meio de coisas erradas, era um meio de tanta parafernália. Mas este homem decidiu viver a integridade do Senhor dentro da casa dele. Não importa o que o mundo está pensando, não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que as pessoas no mundo estão fazendo, importa é como eu desejo agradar a Deus dia após dia na minha vida. Isso é o que importa. E Paulo está dizendo, quer presente, quer ausente, nos esforçamos para ser agradáveis a Deus, para Deus olhar e dizer, tenho prazer nessa pessoa, ele é meu filho em Gravataí, ele me honra, não só com seus lábios, mas no coração, sabe? Você começa a entender o contexto que está aqui, que Deus está manifestando a sua alegria na pessoa de Jesus. Não era por aquilo que Jesus tinha feito, mas era pela forma que Jesus estava vivendo. Às vezes nós ficamos pensando, estou fazendo pouco para Deus, eu tenho que fazer mais. Mas podemos fazer e mesmo assim não estar agradando a Deus, porque o que Deus está olhando para nós é a maneira com que nós vivemos o Evangelho de Jesus. Quem está entendendo em nome de Jesus, está entendendo? E Paulo segue aqui falando sobre esse texto maravilhoso, que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Agora, como é que começa essa vida agradável? No versículo 18, Paulo vai dizer assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? E nos deu o ministério da reconciliação. Sabe como é que eu começo a ser agradável a Deus? Quando eu recebo essa reconciliação no meu coração, eu entendo quem eu era anteriormente, eu entendo que eu estava perdido e agora eu fui achado, que foi me dado uma nova identidade, eu recebi um novo chamado de Deus, e eu passo a me importar com isso na minha vida, mas eu também passo a transmitir isso para outros. Paulo está dizendo exatamente isso, o ministério da reconciliação. Tudo começa quando nós nos reconciliamos com Deus. E quando é que nós nos reconciliamos com Deus? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando Ele bate a porta do nosso coração e Ele nos dá a oportunidade agora de nós aceitarmos. E então começa o texto aqui dizendo, no verso 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então Deus fez isso de que forma gloriosa, de que forma majestosa. Agora, se você voltar no 17, vai dizer assim: e assim, se alguém está em aonde? Na Assembleia de Deus? Na Luterana? Na Fonte de Bênção? Na Encontro de Fé? Onde é que nós temos que estar? Aonde? Preste atenção nisso. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ou seja, foi te imposto uma nova maneira de você viver e ver as coisas. Deus te reconciliou, te deu uma oportunidade para você viver uma vida agradável a Deus, uma vida onde você possa atrair a presença do Espírito Santo, simplesmente na forma de você viver, simplesmente na forma de você andar. O Espírito Santo olha e diz: eu tenho prazer de vir sobre esta pessoa, porque a maneira que ela escolheu viver agrada-me. Simples assim, sem esforço. Você entende o que Jesus falou para a mulher samaritana? Jesus chega até o poço de Jacó e encontra aquela mulher sofredora, pecadora, cheia de pecados, cheia de frustrações. 5 casamentos já tinha passado por ela, agora está vivendo como amante de uma outra pessoa. Aí Jesus chega, começa a conversar com ela, pede água para ela, entra num assunto, pega o coração dela,
E ela diz assim: Senhor, vejo que és profeta. O Senhor está falando coisas que nunca ninguém falou. Então me diz uma coisa: os samaritanos dizem que era aquele monte, o monte da adoração. Os judeus dizem que era aquele monte, o monte da adoração, o verdadeiro monte. Afinal de contas, onde é que é? É aquele ou aquele? E Jesus olha e diz para ela: mulher, vem a hora e já chegou, quando nem naquele monte, nem naquele outro monte. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo? Que adianta você subir um monte? Vai lá, adora, mas quando desce, continua vivendo uma vida errada. Que adianta você subir um monte, jogar palavras de amor para Deus, mas escolher viver na fornicação? Quando sai, volta para casa, liga para a namorada, posa na casa, dorme na cama da namorada, vive fletando. Jesus disse: não, vocês não entenderam ainda o que está acontecendo. Mudou. Há uma nova vida que eu vim trazer para vocês. Aos olhos do Pai, ninguém mais agora consegue esconder nada. E Deus nos reconciliou na pessoa de Jesus. Eu estou aqui para trazer vocês de volta ao Pai, mas vocês precisam viver a minha vida. Vocês precisam estar em mim. Esta é a nova vida. Eu vivi desta forma agradável. O meu Pai olhou para mim. Tudo que eu fiz atraiu a atenção do meu Pai. Então aquele que viver em mim trará a atenção do meu Pai também. Aquele que decidir viver em mim será uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Há uma nova vida que Deus tem para nós. Há um tempo novo que Deus tem nos dado. Nós temos que despertar para isso. Nós temos que entender esse propósito. Jesus simplesmente viveu, e a forma com que ele viveu agradou a Deus. Eu tenho dito: Senhor, essa forma, a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, José já tinha partido. E a Bíblia nos conta a história das viúvas em Israel. Quando Cristo está na cruz, ao pé da cruz está Maria, chorando a morte do seu filho. E Jesus olha para ela e diz para ela: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Para quem que Jesus estava dizendo isso? Para o apóstolo João. Porque até aquele exato momento, Jesus tinha tomado conta de Maria. Até aquele exato momento, quem cuidava daquela casa era Cristo. Agora ele sai daquela casa. Aquela mulher é viúva, não tem assistência, e ele passa esse encargo para João, como que dizendo: até hoje eu vivi como filho dela, a partir desse momento eu reino como Deus, e eu te encarrego de você cuidar daquilo que até o dia de ontem estava sobre a minha jurisdição. Entenda isso: quando nós vivemos uma vida agradável a Deus, nós cuidamos daqueles que amamos, nós protegemos aqueles que amamos, nós investimos naqueles que amamos. De nada adianta nós queremos viver uma vida agradável a Deus se nós não estamos cuidando daqueles que nós estamos do nosso lado. Queridos, entenda isso. A vida agradável de Jesus era esta: estar debaixo da proteção de Deus, cuidando tudo aquilo que Deus tinha confiado na sua mão. Como filho, ele honrou aquela mulher, ele honrou seu pai. Mesmo na ausência de José, ele continuou honrando. A gente acha que princípio de honra termina, nunca vai terminar. Você pode já não ter mais os pais vivos com você, mas a honra continua. Tudo isso conta diante de Deus, amém? E nós precisamos viver uma vida agradável a Deus.
Cuide. A maneira que você vive, a maneira que você vive, atrai a presença de Deus. A maneira que você vive, abre os céus na tua vida. A maneira que você cuida das coisas, como você te dedica para as coisas, sabe? Atrai a presença de Deus, queridos. Atrai. Quando você pega o celular, hoje você entregaria teu celular para qualquer um ler o que está aí? Hoje você abriria as tuas mensagens? Pastor, pode... Como é que diz aquele... Quando bota no computador o WhatsApp? WhatsApp o quê? Web? Poderia botar o WhatsApp web aí e abrir as minhas mensagens, pastor? Pode colocar aí no telão. O que eu sou no secreto, eu sou no público. O que eu vivo aqui na igreja, eu vivo em qualquer lugar. Podemos ser agradáveis assim a Deus? Quando muitas vezes em casa o telefone fica chaveado, você está entendendo em nome de Jesus onde o pastor quer chegar? Você consegue entender o teor? Vem a hora e já chegou, disse Jesus. Aqueles que permanecerem em mim. Jesus falou isso. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não consegue produzir fruto de si próprio se não estiver na videira, Jesus disse: tampouco vós podeis dar fruto se não estiveres em mim. Essa semana eu entrei no meu quarto e eu comecei a falar com Deus sobre isso. Eu disse: Senhor, qual é a forma de vivermos esta vida agradável? E Ele me disse: na pessoa do meu filho. Porque o meu filho atraiu o meu olhar. O meu filho cumpriu tudo o que precisava ser cumprido. Então aquele que quer viver uma vida agradável para mim na terra, precisa viver na pessoa do meu filho. Por isso eu dei uma identidade para vocês. Por isso eu dei um novo viver para vocês. Para vocês não viverem mais na carne de vocês, mas para vocês viverem agora uma vida no Espírito. Então nós temos que ter qual é a concepção do nosso pensamento sobre casamento. Qual é a concepção de Deus sobre casamento? Quando pensamos em casamento, pensamos que casamento é sexo? Também é sexo, mas não é tudo. Deus colocou o sexo dentro do casamento como algo sagrado, mas ele não é tudo num casamento. Um casamento tem cumplicidade, tem honra, tem respeito, tem amor mútuo. É diferente. Um dia o rapaz me disse para mim: pastor, estou solteiro já há muitos anos, não aguento mais essa vida de solteiro, preciso me casar. Quero que o senhor ore por mim, porque é difícil chegar em casa, tem que organizar a casa. É difícil chegar em casa, tem que lavar roupa. É difícil chegar em casa, tem que fazer comida. Pastor, cansei. E eu disse: pai, dá a ele uma Brastemp nova, dá a ele uma enxuta nova, dá a ele, Senhor, uma empregada boa, doméstica. Pastor, o senhor está gozando da minha cara? Eu disse: não, tu não quer um casamento. Você acha que casamento é só isso que você está falando? Você quer uma empregada. Casamento é cumplicidade. Casamento é você ter uma amizade, você ter um respeito, é você comungar de coisas que Deus está colocando no teu coração diariamente. Essas coisas podem até estar presentes. A esposa faz uma comida legal, tem o marido que gosta de ser gourmet, se mete na cozinha. Tudo isso é legal, mas não é casamento. Então a concepção que as pessoas têm às vezes de casamento é completamente errada. O que Deus pensa a respeito do marido amar a esposa? Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja?
se entregando por ela, padecendo por ela, a vida por ela. Tem maridos que no primeiro problema que acontece já querem saltar fora. Mas que amor é esse? Às vezes eu canto essa música quando eu vejo umas situações. Que amor é esse? Graça incalculada. O cara ouve algumas coisas e diz, não acredito. Como é que pode? A vida agradável a Deus é quando você senta com os teus filhos e você diz, filho, isso aqui está errado, isso aqui aborrece o coração de Deus. Filhos, essa amizade aqui não é legal para você. Nós temos uma nova vida em Cristo, uma nova identidade. Aí os anos vão passando e você vai botando as cadeiras e vai aumentando, porque os filhos vão casando e vão sentando as noras, os netos vão sentando do teu lado. Tudo porque fruto de uma vida agradável a Deus. Agora, quando não vivemos uma vida agradável a Deus, nos esforçamos para ter algumas coisas, mas elas estão sempre, pega aqui, agarra ali. Ou não é assim? Isaías 40 diz, muitos correm e se cansam, caminham e se fadigam, mas os que esperam no Senhor, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, sobem com asas como águia. Significa você tem uma vida agradável a Deus, você deseja ter os céus abertos na tua vida. Comece a julgar as tuas atitudes pelo que a Bíblia diz, pelo que a Bíblia fala, simples assim. Olha o teu contexto de vida, abra a Bíblia e comece a examinar o teu coração. Prova você mesmo com relação àquilo que já está escrito, se você está vivendo uma vida agradável ou não, se como filho você está honrando, se como marido você está sendo fiel, se como esposa você está sendo submissa, agradável aos olhos de Deus. Você vai ver. Se não está, corra para Jesus e diga, misericórdia, Senhor, e me ajuda. Ainda é tempo, porque Jesus viveu uma vida agradável. Os olhos do Pai estão sobre ele, e aonde ele se move, Deus se move com ele. Então, quando você está nele, as coisas velhas passaram. Deus te deu uma nova oportunidade. E sabe que nesse tempo final que Deus está nos dando, é um tempo que Ele quer deixar os céus abertos sobre aqueles que estão em fidelidade com Ele. E sabe o que significa céus abertos? Eu vou dizer de novo, que toda oposição contrária à tua vida, toda arma forjada, toda situação que tentarem levantar contra você, tentando te derrubar, tentando te tirar do propósito, não prosperará, porque o Espírito de Deus triunfará na tua vida. Eis a diferença do que serve e do que não serve, do que me agrada e do que não me agrada. Então nessa noite diga, Jesus, eu quero esta vida em mim, eu desejo isso dentro de mim. Diga para Jesus, Senhor, eis-me aqui, cumpre-me fazer a tua vontade, cumpre-me realizar o teu querer. Diga, Senhor, estou aqui pela fé eu quero viver, pela fé eu quero me mover. Então nessa noite diga, Espírito Santo, eu não preciso fazer muito a não ser estar debaixo da proteção de Deus, do favor de Deus, e Ele me dará todas as condições necessárias em tudo que eu for fazer. Você crê nisso? Eu creio que nós estamos vivendo um novo tempo. Carlos, nós estamos vivendo um novo tempo, onde os olhos de Deus estão sendo mais atraídos por aquilo que está sendo vivido. Então Deus vai olhar e vai dizer, me agrada da maneira que você vive. Os céus estarão abertos sobre você. E significa, onde você for, os céus permanecerão abertos sobre você. Você terá todo o auxílio, toda a ajuda do Pai para realizar coisas na tua vida. Aí é diferente.
Então nessa noite, fecha os teus olhos, curve a tua cabeça.